Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente. Seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Se você gostar do vídeo, sinta-se livre para dar seu like, se inscreva no canal e divulgue esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis. Bom, meus amigos, a gente vai dar uma lida nesse artigo aqui, ó. Quem quiser, eu vou deixar o link na descrição, que fala sobre um assunto que, no meu ponto de vista, merece ser discutido, tá? Isso aqui reflete um pouco o comportamento e um pouco do dia a dia do que acontece na nossa sociedade. É o seguinte, ó, redes sociais e o aumento do narcisismo patológico. Então, o que acontece? As redes sociais, elas se tornaram um ambiente de banalização do narcisismo patológico. A gente vê para lá e para cá pessoas postando fotos de si, postando fotos e vídeos do que elas fazem no dia a dia. E assim, parece que elas têm essa necessidade constante de estar sempre postando coisas que elas fazem no dia a dia. Elas têm aquela necessidade de aprovação alheia, né? Aquela aprovação virtual alheia. Isso soa meio que como uma carência, né? No meu ponto de vista, é algo desnecessário. Bom, um novo estudo aponta os efeitos da sociedade atual na criação de uma personalidade narcisista. Tá entendendo? Ou seja, as pessoas estão mergulhando nesse universo narcisista, tá entendendo? Bom, internet, direitos humanos, guerras e vários outros fatores ajudaram a moldar a sociedade atual. Nunca estivemos tão conectados entre nós, mas também nunca estivemos tão solitários. Isso aqui é importante, sabe por causa de quê? Porque a maioria dessas pessoas que vivem postando fotos de si, com frases de efeito, né? Muitas dessas pessoas que gostam de inflar o ego nas redes sociais, que gostam de postar várias fotos em troca de like, em troca de aprovação alheia. Essas pessoas são bastante inseguras por dentro. É por isso que elas têm a necessidade constante de querer a aprovação e validação do resto das pessoas, porque elas são inseguras, elas são frustradas, elas têm a autoestima baixa, muitas delas, mas elas não vão falar isso pra ninguém. Por isso aqui diz algo interessante, ó, nunca estivemos tão conectados, mas também nunca tivemos tão solitários. Num contraste entre a facilidade de fazer amizades e a rapidez para bloquear alguém da sua vida com um simples toque, aliado à necessidade de exposição nas redes sociais para a aprovação social, para ser aceito, né, dentro de um círculo social de amizade ou coisa do tipo. Todos esses fatores ajudam a lapidar uma personalidade narcisista. Este é o foco de um novo estudo científico intitulado Narcisismo Cultural, Danos à Saúde Mental, escrito pelo pós-PhD em Neurociências e mestre em Psicologia, Dr. Fabiano de Abreu. Vamos continuar aqui, ó. Bastante interessante, tá? Por isso que eu decidi trazer hoje, pra gente falar um pouco. O artigo enfatiza um importante papel da sociedade atual no desenvolvimento do chamado narcisismo patológico, gerando uma inversão de valores e disfunção na percepção de si mesmo e de terceiros. Bom, a facilidade de conhecer novas pessoas, abre aspas aqui para a fala do pesquisador, Dr. Fabiano. A facilidade de conhecer novas pessoas acaba escondendo o caráter frágil e descartável de muitos vínculos construídos, tornando relacionamentos diversos menos duradouros e exacerbando uma cultura de exibição de desempenho em aspectos físicos, emocionais e profissionais, enquanto a fragilidade da relação com o outro se destaca e o narcisismo se intensifica. O que é narcisismo patológico, né? Vem a pergunta, aí vai explicar aqui, ó. Bom, o narcisismo patológico é uma desordem mental que causa um aumento de ego e distorções na percepção de si, apresentando um apreço obsessivo por si mesmo em detrimento dos outros. Ou seja, é aquela pessoa que gosta de mostrar superioridade em relação aos outros. Tá entendendo? Não vejo eu não vejo problema nenhum em a pessoa ter amor próprio. De fato, nós temos que ter amor próprio também. Só que eu vejo que essas pessoas, principalmente essas que fazem parte dessa cultura aí, né, que está sendo descrita aqui na matéria, nesse artigo, muitas pessoas estão confundindo, elas estão indo longe demais, estão confundindo o amor próprio com ganância
ego inflado e narcisismo. Tá entendendo? Amor próprio é uma coisa, agora narcisismo, do jeito que as pessoas estão tratando o negócio, é algo totalmente diferente, tá entendendo? Bom, continuando aqui, ó. No entanto, segundo o Dr. Fabiano, apenas ter o ego inflado não significa que alguém tenha um distúrbio, já que há critérios rígidos para o diagnóstico dessa desordem mental, similares aos do TPN, transtorno de personalidade narcisista. De acordo com o estudo, a quinta edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais apontou características marcantes do transtorno como sendo exagero da sensação da própria importância e grandiosidade, preste atenção, falta de empatia, realização de fantasias ilimitadas referentes a poder e influência, mostrar a própria superioridade e percepção exacerbada, no caso exagerado de si mesmo. Ou seja, as redes sociais hoje em dia se resumem basicamente a isso aqui. 99, quase 99% dos posts, quase 99% do que a gente vê a se resume a essas características aqui que estão sendo citadas. Eu nem vou citar muito minha opinião, o que eu penso, não, tá? Nesse vídeo aqui vai ser só uma leitura básica, a gente vai fazer uma revisão desse artigo aqui. Porque esse artigo aqui já diz tudo, entendeu? Contemporaneidade e narcisismo, né? Uma linha tênue. A cultura da sociedade atual está amplamente baseada na busca incansável pela perfeição, por meio de jornadas exaustivas de trabalho a fim de obter sucesso material, edições e manipulações em postagens para parecer socialmente interessante. Então prestem atenção como isso aqui diz basicamente a realidade que a gente está vivendo, é o que a gente vê, né, ao nosso redor. A gente está rodeado de pessoas assim, a gente está rodeado de posts, a gente é bombardeado diariamente com posts, publicações de pessoas que se enquadram, né, que se encaixam nisso aqui que está sendo descrito. Para o Dr. Fabiano, existe uma linha tênue entre o estilo de vida contemporâneo e o narcisismo. Então, abre aspas mais uma vez para a fala dele. Ó. Ele diz o seguinte: ó. Bom, um sujeito vitorioso na sociedade contemporânea é aquele que consegue mostrar sua alta performance em tudo aquilo que faz em um contexto em que o exibicionismo torna proporções exacerbadas, seja em atividades como o trabalho ou esporte. A todo momento é feita uma convocação para que se ultrapasse os próprios limites de desempenho e se mostre melhor que outras pessoas, num cenário altamente competitivo. Fecha aspas aí, explica o profissional. Concordo com o que ele fala aqui. Concordo com quase tudo aqui desse artigo aqui. Bom, um dos principais pontos que fazem a sociedade atual ser um agente potencializador do narcisismo patológico, segundo ele, é a sua liquidez e vínculos frágeis com as outras pessoas. Essa descartabilidade torna a manipulação do narcisista mais fácil e ainda a mascara socialmente como um comportamento natural. Outra característica que aproximou a sociedade contemporânea do narcisismo é a falta de empatia e uma indiferença com o outro em prol de si mesmo. Concordo. Além da mais frequente utilização de outras pessoas para atingir objetivos. Há um valor exacerbado concebido ao prazer instantâneo, com uma liberdade para agir sem limitações e uma pretensão de completude, onde não há falta. Então ele também argumenta ainda que numa sociedade considerada ansiosa, a necessidade de recompensa é maior, fazendo com que o indivíduo busque mais a rede social, onde se satisfaz fantasiando a própria vida e acreditando na própria fantasia. Os sentimentos de imortalidade, superioridade e egoísmo alteram o cérebro e destroem a coerência e a razão. O narcisismo patológico é diferente do transtorno narcisista e deve ser analisado com urgência antes que se torne um transtorno comum, né, diz o rapaz aqui. Bom, então, falei que eu não ia dar meu ponto de vista, a minha opinião, mas um conselho que eu vou dar aqui para encerrar o vídeo, que é o seguinte, para resumir, é que todos nós, como humanidade, precisamos ter um senso de propósito em nossas vidas. Por quê? O nosso valor ele não pode ser medido por rede social, o nosso valor não pode ser medido por outras pessoas. Não podemos deixar que as nossas vidas se tornem fútil, igual essas pessoas aí.
entendeu? As nossas vidas não pode ser fútil. A gente não pode agir de maneira imatura e incorreta a ponto de querer se expor a esse exibicionismo exacerbado em troca de like, em troca de aprovação alheia, em troca de validação, porque isso não vai nos levar a nada. Porque o fato é o seguinte, a maioria dessas pessoas, elas não se importam com a gente, de fato. Elas não se importam conosco. Se um dia você falecer, se um dia você ficar doente, acontecer algo, você será substituído. Porque todos nós somos substituíveis nesses lugares. Tá entendendo? A gente é descartável. Agora, para o Criador, nós não somos substituíveis, nem para nossa família. Para o Criador, nós temos um grande valor. O Criador nos criou à imagem e semelhança dele. Então, para Ele, nós temos muito valor. Para Ele, para o Messias, não é à toa que Ele enviou o Filho dele para morrer por todos nós no madeiro. Então, galera, não deixemos que nossas vidas se tornem fúteis. Tá entendendo? A esse ponto. A gente tem que entender que nós somos valiosos para aquele que criou tudo ao nosso redor. E isso já basta. Então não se preocupe com essas pessoas que não se importam com você. Tá entendendo? Porque se você for hoje, se for, amanhã elas terão outra pessoa. Entendeu? Pra estar bajulando elas. Então, meus amigos, a gente tem que valorizar a nossa família. Para nossa família somos verdadeiramente importantes e para o Criador. Bom, vou ficando por aqui, espero que todos tenham gostado. Por hoje é isso, muito obrigado a todos e até mais.